Os podcasts estão cada vez mais em voga, é um facto. Cada vez mais as pessoas estão habituadas a ouvir podcasts e cada vez mais percebemos a comodidade que é ouvir um podcast ao invés de ler um artigo ou se calhar ver um vídeo. Mas será que usar os podcasts para substituir completamente o blog do nosso negócio é uma boa ideia? Vamos perceber isso mesmo no vídeo de hoje. Olá, bem-vindo à minha TV e ao Mia de Seixas Podcast, onde vê e aprende tudo o que precisa para tornar todos os seus sonhos realidade. O meu nome é Mia de Seixas e hoje vamos falar sobre podcasts. Eu estou a fazer este vídeo a pedido de várias famílias, na verdade a pedido de várias alunas, para falar sobre como é que nós podemos enquadrar o podcast na nossa estratégia de comunicação. Ou será que nós podemos usar o podcast para substituir completamente os nossos artigos de blog? É sobre isso mesmo que nós vamos falar aqui. Então, antes de mais, será que vale a pena começar um podcast? Sim. Se os podcasts eles são absolutamente extraordinários, as pessoas estão a despertar para a comodidade que é ouvir um podcast, nós pomos a pessoa ali, pomos o podcast a dar nos ouvidos, ouvimos quando estamos a lavar a louça, a conduzir, portanto ele é extremamente prático, é uma forma extremamente prática de nós consumirmos conteúdo, não é verdade? E cada vez mais as pessoas estão a perceber isto, portanto é uma boa aposta, até aqui em Portugal, que se calhar há um ano atrás as pessoas não ligavam tanto a podcasts, hoje em dia já ligam, já querem ouvir. E portanto ela é uma forma excelente de nós construirmos uma relação próxima com as pessoas estão a ouvir a nossa voz e portanto se calhar até se estão a tornar mais próximas e a sentirem-nos mais do que se estivessem a ler um artigo, por exemplo. É uma coisa que se nota muito a diferença quando nós comparamos os artigos de blog com o podcast, e os podcasts são conteúdo gratuito, extremamente valioso, sobretudo quando são bem feitos, não é? Portanto, se nós tivermos essa vontade, é uma coisa que vale a pena. Para além disso, os podcasts têm também uma vantagem excepcional, que é, em comparação aos vídeos, fazer um podcast implica muito menos tecnologias, muito menos dispositivos, etc., não é? Nós podemos, muitas vezes, até gravar com o microfone do telemóvel e depois damos ali uns jeitinhos na edição para aquilo ficar bom. Ou basta termos um microfonezinho assim pequenino como este. Este eu comprei na FNAC e foi 27€, acho eu. Portanto, é extremamente prático também, ele é ligado ao computador e nós gravamos diretamente através de lá. Portanto, é uma coisa que também nós podemos fazer. Ou seja, em termos de empatia e de criação daquela relação e da conexão com o cliente, ou com o potencial cliente, é incrível. E depois, em termos de equipamento, é muito mais fácil do que nós estarmos a produzir um vídeo. Existem várias formas depois de nós até publicarmos o nosso podcast e distribuí-lo em várias plataformas ao mesmo tempo, como por exemplo o Anchor.fm. Ele permite-nos não só nós fazemos upload do nosso podcast para lá para ficar distribuído pelos canais dele, como ele depois automaticamente vai distribuir para o Google Podcasts, para o Spotify, e inclusive podemos através de um código RSS fazer conexão direta com o nosso site. Portanto, ele fica automaticamente a fazer upload todos os episódios de podcast que nós fazemos lá. Qual é que é o único problema se nós quisermos fazer esta substituição absoluta de um podcast em vez de... Ou seja, se quisermos usar o podcast como a nossa forma de ter um blog no nosso negócio? É que nós vamos precisar na mesma de escrever, ok? Porque assim, se nós publicarmos só o episódio de podcast, nós estamos a perder em termos de otimização para os motores de busca. Porque os textos que nós colocamos, né, quando nós temos um artigo de blog, nós estamos a adicionar lá palavras que nos vão ajudar a aparecer quando as pessoas fazem uma pesquisa no Google. Se nós só usarmos este áudio, estamos a dar um tiro no pé. Ou seja, não estamos a trabalhar para melhorar a otimização do nosso site e estamos na mesma, não aparecer da mesma forma nos motores de busca, como por exemplo o Google. Então, se nós quisermos fazer do nosso conteúdo gratuito um podcast, e nós podemos fazê-lo, nós temos também, na mesma, sempre de ter alguma coisa escrita. Ou seja, nós não podemos abandonar completamente a parte em que nós escrevemos.
como é que nós podemos fazer isto sem darmos aqui maluquinhas e sem termos de repente de estarmos então a construir dois tipos de conteúdo que são completamente diferentes? Ora, nós podemos pensar neste problema na altura em que estamos a fazer a preparação, portanto, antes de gravarmos o nosso episódio. Existem pessoas que fazem um guião do episódio, não é? E esse guião, ele pode ser, muitas das vezes, já tudo praticamente escrito, ou seja, nós escrevemos um texto exatamente aquilo que vamos dizer, e se fizer um guião assim, pode depois copiar, não é? Usar como artigo de blog esse mesmo guião e ter lá depois, não é? O episódio em áudio, para quem o quiser ouvir, e também esse episódio vai estar depois distribuído no Spotify, etc, etc. Mas estamos a ajudar, não é? A ranquear o nosso site e a apanhar alguns cibernautas quando eles pesquisam por aqueles temas. Também, quem faz um guião só por tópicos, pode também depois escrever qualquer coisa com base nesses tópicos que escreveu. O importante é ter qualquer coisa escrita. Existem também algumas ferramentas online, algumas apps, etc., que transformam o áudio em texto. E nós podemos também utilizar essa opção, ou seja, nós gravamos o episódio em som e depois vamos colocá-lo numa dessas coisas e transcrever, aquilo transcreve o nosso episódio. Qual é o problema? A maioria destas ferramentas são pagas, não é? Se for algo que nós queremos fazer porque nos vai facilitar muito a vida e até não nos importamos de investir na ferramenta, então vale a pena. Se não, é melhor fazermos o guião antes, não é? E já prepararmos esta opção de depois termos aquilo ali a funcionar direitinho e termos a coisa já escrita. Mas podemos usar essas transcrições, é óbvio. Depois as transcrições não vão ser exatas, nós temos sempre que as rever e lhes dar uns jeitinhos, dividir o texto em condições, não é? Como nós fazemos para o copywriting, portanto, por blocos, colocar uns negritos, colocar uns subtítulos, isso tudo. Mas sim, é também uma coisa que nós podemos fazer. Então, conclusão. Nós podemos usar um podcast para substituir o nosso blog? Sim e não. Nós podemos ter o nosso podcast como a nossa forma primordial de nós distribuirmos conteúdo gratuito, mas nós vamos sempre ter de ter o artigo de blog escrito no nosso site. Okay? Vale a pena ver algumas pessoas que fazem só blogs, que fazem só podcasts, não é? E perceber como é que eles depois fazem a gestão. Há pessoas que de facto colocam só as notas, ou seja, tem um textinho, um parágrafo introdutório, tem as notas ali do que é falado no podcast e a seguir tem uma conclusão. Portanto, podemos perfeitamente fazer isso também para nós. É óbvio, quanto mais palavras escritas nós tivermos, melhor à partida para aparecermos no Google. Okay? Mas não dá para escapar de ter a parte escrita, embora ela esteja relacionada depois ao áudio do podcast. E pronto, este é o momento de ouvirmos a si. Como é que faz? Será que já tem um podcast? Já pensou em criar um podcast? Agora, se já tiver um podcast, como é que faz para garantir que de facto também aparece, ou seja, para escrever esta parte como artigo de blog? Ou será que nunca sequer tinha pensado nisso? Não é? Como sempre, a melhor discussão acontece na caixa de comentários e por isso eu quero que deixes tudo lá. Vamos conversar sobre estes assuntos. Para além disso, gostou deste vídeo, deste podcast, e gostava de ter mais informações como essas, não se esqueça de ir ao meu site www.miadeseixas.com e de se inscrever na minha lista de e-mails. Não só ficará a receber todos os nossos updates, como também receberá algumas informações que eu só tenho a oportunidade de partilhar através do e-mail. E como sempre, nunca desista de ir atrás dos seus sonhos, porque nunca é demasiado tarde para dar uma segunda oportunidade a si própria. Confie em si, como eu confio. E até já!